Caro amigo, o palco é seu e eu não o quero assustar, mas posso-lhe dizer que as pessoas que hoje vieram só esperam uma coisa de si. É que depois da sua exposição consigam saber como é que se encontra a chave do Euromilhões. Pá. Fiz aqui no seu título, fala em códigos secretos, de maneira que é o mínimo que nos pode dizer. Faça favor. Eu começo logo por responder a essa. Escuso de guardar para o fim. Se estão à espera que eu traga o processo para ganhar no Euromilhões, é simples. É não jogar no Euromilhões. Porque poupam o dinheiro que investem e que só dá felicidade durante 24 ou 48 horas. Que é a expectativa de que na sexta ou na terça me saia o Euromilhões. Posso-vos garantir que não sai. Porque o cálculo das probabilidades muito facilmente prova isto. Devo dizer que durante muitos anos joguei no Euromilhões, por pressão da minha mulher, porque ela achava que ia ser rica, daquela maneira, o que é difícil, até que um dia me maçou muito, porque é que eu tinha o curso, a licenciatura em matemáticas, e não conseguia acertar naquilo. Aquilo são números, como se a matemática fossem só números. E eu disse-lhe, acabaste de condenar a que, já lá vão uns bons anos, eu não volto a jogar no Euromilhões e não jogo. Porque estou a fazer a figura de totó. Porque tu achas que eu, sendo licenciado em matemáticas, devia, dia, semana sim, semana não, sair o Euromilhões. Portanto, não sei se já respondi a essa questão. Quase. Mas já agora, eu que trago aqui é uma história. Vou contar uma história. E aproveito já para contar outra história de agora o totó fui eu, porque não cumpri aquilo que são os valores, a interpretação da estatística. Eu jogava durante muitos anos, durante algum tempo, joguei e apoiava os bombeiros voluntários de Santa Cruz, de Torres Vedras. Os bombeiros voluntários de Torres Vedras. E eles fazem aquelas rifazinhas clandestinas, proibidas, mas é para angariar fundos para a corporação. E eu apoiava os bombeiros de Torres Vedras, pagava todas as semanas um X, eu não me recordo quanto é que era, e jogava com um número fixo. E um dia aquilo dava, vamos dizer que era 100 contos. Era dinheiro na altura, aquilo já não era mau, já tem muitos anos isso. E um dia entrou o bombeiro no sítio onde eu estava empregado, que ia lá receber, e entrou ali fora completamente extasiado, porque me tinha saído, estava no meu número. E pronto, foi uma felicidade, aquelas coisas, expectativas muito engraçadas, paródias, etc, etc. E ele perguntou-me isto, para a semana quer jogar o mesmo número? Eu disse, não. Porque se saiu esta semana, para a semana não sai. E pronto, ele disse-me, ok. Recebi um telefonema a dizer, olha, já não posso trocar o número, mas troco o seu número por outro, para a outra semana. E está bem, ok. É para ajudar os bombeiros, tanto faz. E aconteceu isto. Na semana seguinte, não saiu nada, nem a mim, nem saiu outra pessoa qualquer. E na outra semana já ele me trazia um novo número. Porque eu quis mudar. Quer acreditem, quer não, saiu no número que tinha saído na semana anterior. Portanto, saiu o número era o 720. É um número mágico para mim. Se o número do azar é o 13 na nossa civilização, para mim o número do azar é o 720. Porque ninguém me mandou ser parvo. Não é? Porque a probabilidade de sair no 720 ou noutro qualquer é exatamente a mesma e não tem nada a ver por ter saído ou não na semana anterior. Desafiou-me para eu falar no Euromilhões. Eu hoje trago também aqui um bocado da minha história e o Sr. Almirante desafiou-me em tempos, em maio do ano passado. E eu trago aqui uma pequena história que tem estes pontos. Que se eu soubesse que só tinha aqui amigos, porque afinal os que estão aqui têm que gostar de mim,
têm que gostar da Bárbara e têm que gostar da pandemia, porque não estavam aqui. Eu, se calhar, não seria tão protocolar com aqueles tópicos, mas onde está a matemática e a sociedade seria um desabafo de um cidadão contra a postura da sociedade face à matemática. O fascínio dos números, eu diria que é a história, pedaços da história da humanidade. Eu trago aqui pedaços da história da humanidade. O código secreto é um número que eu tenho um grande apreço, é um número que eu gosto muito, e a matemática e o humano, mais uma vez, é a embrulhada em que eu me meti por gostar de matemática e gostar do mar. E, portanto, arranjei uma embrulhada muito grande na Ericeira. Eu moro 50% do tempo na Ericeira, vivo na Ericeira há muitos anos. O ICEA, já lá vamos, está sediado na Ericeira, e porque gostava e gosto da matemática e do mar, arranjei uma embrulhada. Mas isto fica para terminar a apresentação no final, que é o culminar da minha história aqui. Ora, no dia 11 de maio, portanto, no dia 11 de maio, de 2019, realizou-se a 15ª Sessão Cultural Conjunta do Instituto de Cultura Europeia e Atlântica, o ICEA, com a Academia de Marinha. A concretização de um protocolo cultural assinado entre as duas instituições, como o Sr. Almirante já disse. A direção do ICEA aproveitou a oportunidade para felicitar a Academia de Marinha pelas comemorações do seu 50º aniversário. E reitero aqui essas felicitações. Nessa altura, o Sr. Presidente da Academia de Marinha, o Sr. Almirante Vidal Abreu, lançou-me um convite, não sei se malévolo ou não, um convite de desafio, para efetuar nesta Academia uma conferência, ainda sem sabermos como seria o atribulado deste ano, mas uma conferência sobre matemática aqui na Academia. Ora, era difícil resistir a uma oportunidade e um privilégio destes, e hoje estou aqui. Como veremos, é apenas uma conferência acerca de matemática. Conversar sobre a história, as aventuras e a beleza desta ciência com uma audiência é estimulante. É pequena, mas é muito boa esta audiência. Fica também uma homenagem ao matemático desconhecido, seja ele egípcio, com P, sumério, maia, chinês, indiano ou português. A todos os desconhecidos que criaram e desenvolveram as noções e notações básicas dos nossos números. Não foram importantes apenas os que eu vou aqui citar e que são normalmente conhecidos. Devia ter passado isto. Já me chamaram a atenção que a Academia de Marinha tem um emblema melhor do que este. Eu apresento as minhas desculpas. E entraria na matemática e a sociedade. O que me vai ocupar durante os próximos 30, 40 minutos é a leitura. Esta é a única imagem que eu trago. Isto vai nos ocupar estes 30 ou 40 minutos. Não tenho a menor dúvida que é sobre isto que eu vou falar. Quem gosta de matemática no seu sentido mais abrangente aproveita todas as oportunidades para a divulgar e explorar todos os seus aspectos lúdicos e culturais. Podíamos falar das mais variadas fórmulas, ícones de conhecimento, como por exemplo E igual a mc ao quadrado, recorrer a equações que dizem mudar o mundo, falar da história de grandes matemáticos como Poincaré, Hilbert, outro qualquer. Vamos falar sobre isto. Deixemos, não fiquem atrapalhados, deixemos para os especialistas a procura e resolução dos grandes problemas desta disciplina. Não é isto que eu vou tratar aqui. Um exemplo recente foi a demonstração do último teorema de Fermat por Andrew Wiles em 1995.
esse teorema, que tem uma história grande, quando foi demonstrado, tem 300 anos de história, porque foi enunciado por Pierre Fermat há 300 anos atrás, e ele terá escrito na lombada, numa página, depois eu mando a demonstração daquele teorema. E ao longo de 300 anos, aquilo nunca apareceu e ninguém conseguiu fazer a demonstração até 1995. Prémios, $1 milhão, etc. Há várias cenas à volta disto. Depois de feita esta demonstração, e isto realmente são dois campos completamente diferentes. Um é os profissionais da matemática, os matemáticos. Outro é a matemática enquanto elemento da nossa sociedade. O Sr. Andrew Wiles, quando o demonstrou, disse qualquer coisa que haveria talvez no mundo 20 ou 30 pessoas que percebessem aquela demonstração. Portanto, isto não é para trazer auditórios de espécie alguma. Agora vai o desabafo. Incomodam-me os adeptos da depreciação da matemática, tendo em conta a sua importância intelectual, informativa e cultural. Menosprezar uma matéria que apoia cientificamente uma grande parte da nossa vida de conforto é uma injustiça cultural. Em tertúlias, reuniões familiares ou meios de comunicação, é incómodo ouvir, com frequência, frases socialmente chocantes sobre esta disciplina. Para meu desconforto social, trouxe 3 ou 4 exemplos aqui. Não sei nem gosto de matemática. Locutores na televisão a dizer isto. Na família, ninguém é dotado para números, como se a matemática fosse só números. Há coisas mais interessantes para fazer que perder tempo com a matemática. Tenho amigos que estão muito bem na vida e chumbaram sempre a matemática. Quando tal me acontece, normalmente tenho problemas de feitio. Paradoxalmente, são os mesmos, creio, que para transmitirem rigor e eloquência utilizam termos matemáticos na sua conversação corrente. Vou dar também alguns exemplos frequentes. Entendemos porque chegamos a um denominador comum. Saberão o que estão a dizer? Como a quadratura do círculo, não tínhamos solução. Garanto que mas muito mais de metade das pessoas que usam a quadratura do círculo como exemplo do que querem dizer, não fazem a mínima ideia do que estão a falar. O aumento das dificuldades é exponencial. Em tese e no limite, podemos afirmar que não houve problema. Esta foi recente, esta que eu acabei agora de dizer. Ele, neste momento, é um 0, mas é um 0 à esquerda. A matemática é uma das maiores criações humanas e gostaria que fosse reconhecida como tal. A nossa civilização tem essa obrigação. Não nos podemos alhear da sua importância. Acredito na conhecida afirmação de Ortega y Gasset: o homem é ele e as suas circunstâncias. Isto é, a envolvente social é determinante nas nossas vidas. Tenho um exemplo próximo para o comprovar. Quando passei a ser gente, isto é, no início da minha vida, da minha instrução primária, tudo levava a crer que ia começar uma vida rumo ao mar. Por gosto próprio e apoio familiar, principalmente paterno, o caminho estava traçado. Escola, liceu, ensino superior, rumo a uma profissão no âmbito da vida do mar. Uma professora, entra aqui o Ortega, uma professora da escola primária, 2 professores do liceu, empurraram-me para a Faculdade de Ciências, onde mais 2 outros professores completaram a mudança de rumo. Um cidadão entusiasmado com uma matéria fascinante, a matemática. Tudo começou com o fascínio dos números, a aplicação de algoritmos incríveis, medições e resolução de problemas inacreditáveis. Depois, matérias de uma crescente dificuldade, como a geometria, a álgebra, o cálculo,
e também as suas aplicações com as aulas de um professor físico, poeta, que eu vou chamar Rómulo de Carvalho, se for físico, ou António Gedeão, se eu quiser falar no poeta. Lastimo para o Rómulo de Carvalho, mas eu prefiro sempre o poeta. Uma razão muito simples. Não dava notas esse não dava notas. Esta formação foi concluída na Rua da Escola Politécnica, na velha Faculdade de Ciências, e entrei lá pela primeira vez com um livro debaixo do braço. Os conceitos fundamentais da matemática do professor Bento de Jesus Caraça. Estas circunstâncias que me rodearam tiraram-me de um projeto marítimo para uma vida terrestre. Ironia do acaso. Prefiro a palavra acaso a destino. Hoje estou aqui, na Academia de Marinha, a falar de matemática. Estou entretido, estou entusiasmado. Esses foram os meus 3 livros que me empurraram, comento agora, para a matemática. O primeiro é o da instrução primária, o meu livro de instrução primária. Não sei se terá sido de alguém que esteja aqui nesta sala. O segundo são os célebres exercícios do Palma Fernandes. Trouxe Foi o professor que me empurrou para a matemática. Foi o Palma Fernandes. Eu não disse o nome, estava... Enfim. E, finalmente, uma edição de Os Conceitos Fundamentais da Matemática, de Bento de Jesus Caraça. Vamos agora ao fascínio dos números. Para esta conferência, escolhi uma breve visita guiada à história dos números. A história da matemática é inseparável desta história, com os seus percalços, beleza e curiosidades. A sua compreensão é valorizada com este conhecimento. O homem, enquanto ser vivente, recoletor, viveu, reproduziu-se e evoluiu durante muitos séculos. Em dada altura, quando dominava o fogo os princípios básicos da agricultura e da domesticação dos animais, tornou-se num ser gregário, constituindo pequenos aglomerados. Terá sido uma decisão catastrófica para quem não gosta de trabalhar e para quem não gosta de matemática. A quantificação daquilo que é seu, e não só, é o início de uma bela história. O homem, na sua evolução intelectual, terá começado por adquirir a faculdade de sentido de número. Expressão usada à falta de melhor. O que era para ele o sentido de número? Permitia-lhe intuir se algo mudou quantitativamente numa coleção que ele possuía. Esta faculdade ainda está presente hoje em muitos animais. Eu trouxe este exemplo porque isto é frequente acontecer. As aves têm precisamente esta intuição de número. Sabem precisamente se têm 3 ovos ou 4 ovos no seu ninho. E se o número... Não sabem o que é o 3 nem o 4. Mas se modificar o ninho, pondo lá mais um ovo ou retirando um ovo, a probabilidade da ave destruir o ninho é muito grande. Porque ele sabe ou julga que aquilo não é o seu ninho. Portanto, a intuição de número, algo que é preciso para quantificar, esteve presente no homem, ainda está presente hoje, em particular nas aves. Perante isto, terá então sentido a necessidade de controlar melhor a quantidade das suas peças de fruta, sementes, animais, e começou então a estabelecer correspondências entre peças e marcas em ossos, em troncos, em argila. A comprová-la, a descoberta de um osso de babuíno, é o que está aqui, com várias sequências dentais. O osso de Ixango, descoberto pelo belga Brancourt na República Democrática do Congo. A partir daqui, eu gostaria, este não estava previsto, eu introduzi o papiro de Rimpt, que é o documento mais antigo
temos, que está disponível e que já tem muita quantidade de matemática e deixa como personalidade o escriba deste documento, que é Ames, que é o primeiro matemático, já que falamos em matemáticos, é o primeiro matemático identificado na história da humanidade. Ames. Foi ele que escreveu isto em hieroglifos da civilização egípcia. Já aqui consegue-se detectar coisas como frações, progressões aritméticas e álgebra. Princípios da álgebra. E contabilidade. A partir daqui... É cedo. A partir daqui começa a história dos números. Várias civilizações espalhadas pela Terra, casa comum da humanidade, vão criar os seus códigos e símbolos numéricos para a sua vida cotidiana. Os exemplos talvez mais conhecidos e mais significativos: os sumérios, os egípcios, os chineses, os aztecas, os gregos, os romanos. Todos entre 3.000 anos antes de Cristo até 500 anos antes de Cristo. Estes serão os mais importantes, mas encontramos, estão identificados, dezenas de povos com as suas numerações, com as suas maneiras de quantificar. Com explicações aceitáveis, favoráveis, aceita-se que a fisiologia do homem, 10 dedos na mão, tenha contribuído para impor, na maior parte dos casos, a numeração com 10 símbolos. A maior parte das identificações que existem são numerações com 10 símbolos, mas não são todas com 10 símbolos. Aquilo que poderíamos chamar numerações de base 10. Para chegar ao nosso extraordinário sistema atual foram necessárias duas etapas. Conseguir descobrir o princípio de posição, o valor de um número consoante o sítio onde está, e o mais extraordinário de tudo, uma das maiores invenções da humanidade, o zero. Que aqui está a arder, porque fez arder muita gente. E fez arder muitas cabeças, porque o zero foi extremamente incómodo durante muitos séculos. Não é muitos anos, é muitos séculos. O princípio de posição é para nós hoje de grande simplicidade. Hoje não temos dificuldade. Mas a humanidade levou milénios a descobri-lo e a aceitá-lo. Culturas como a grega e a egípcia não o consideravam. Para tornar mais fácil a leitura dos números e a execução das operações aritméticas, o homem avança para a criação mais importante desta história, o zero. Houve grande rejeição a este conceito, inicialmente, pois os números foram criados para contar e não para assinalar o que não existe. Isto é um conceito extremamente difícil de ser aceito. A filosofia ocidental, em particular, tinha dificuldade em aceitar o nada, isto é, o vazio. Era um drama, o vazio. Cerca de 300 anos antes de Cristo, os babilónios já tinham criado cunhas para ocupar os espaços vazios que ainda não eram ocupados pelo zero. Não havia o conceito de zero, mas já utilizavam no ábaco cunhas, objetos, para identificar o vazio que era aquele lugar. Contudo, terão sido os hindus a criar e concretizar o conceito deste novo número. Brahmagupta, nascido em 598 depois de Cristo, a partir de agora é tudo, não é tudo, terá tratado o zero como um número e estabelecido algumas regras para trabalhar com ele, com este número, como número. Os árabes adotaram-no e transmitiram-no ao Ocidente. Inicialmente, o cristianismo rejeitou completamente o conceito, mas as suas vantagens aritméticas, em breve, o vão exigir. Para tal aceitação, muito terá contribuído o Papa Silvestre II, no fim do primeiro milénio.
Só no século XII, Leonardo de Pisa, 1190, vai contribuir decisivamente para a sua aceitação no Ocidente. Falo com o seu livro Liber Abaci e deu-lhe o nome de Zéphirum. Esta designação será usada até ao século XV. Até chegarmos à atual nomenclatura, ao longo dos séculos, muitos percalços e desentendimentos. Os pitagóricos tentaram manter em segredo a incomensurabilidade da raiz de 2, valor da hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos, de valor 1. Espero que todos percebam que se houver alguma coisa que não percebam, estão à vontade para perguntar, porque a frequência é só daqui a 15 dias, não é hoje. Hoje, raiz de 2, esse número que foi escondido por os pitagóricos, foi escondido, e houve penalizações sobre muitos pitagóricos que queriam avançar com a raiz de 2, hoje são os números irracionais. São os números irracionais. A demonstração da irracionalidade desta raiz foi apresentada por Euclides 250 anos antes de Cristo, no seu livro Elementos. Esta era a seita pitagórica que escondeu durante muito tempo a raiz de 2. Euclides, nos seus Elementos, demonstrou a irracionalidade deste número. Esta imagem que está aqui não é a imagem dos elementos. Julgo que não há os elementos, não existe esse documento. Existem fragmentos. Mas esta imagem é o frontispício da tradução de Adelardo de Bath, do livro de Euclides, de 1310. Isto, vejam bem a beleza agora que a matemática tem. Isto é matemática. Ninguém se pronunciou. Isto não está a correr mal. Descartes, já em 1550, 1600, nem sequer aceitava os números irracionais como soluções de uma equação. Não havia para ele números irracionais. Já estamos em 1500 e tal. Outra crise surge com a raiz quadrada de -1. Qual o sentido desta operação? Extrair a raiz quadrada do número negativo. A criatividade matemática superou a dificuldade com a criação de um novo conjunto de números. Hoje, os chamados números imaginários. Todos os números, desde os mais intuitivos aos mais estranhos, não passam de abstrações da nossa mente. O que se passa realmente é que, para alguns deles, a ligação ao que podemos chamar o mundo real é fácil. Para outros, bastante difícil. Perante estes desenvolvimentos, esta história que eu tenho estado aqui a contar, talvez seja oportuna a citação de Kronecker, em 1850. Deus criou os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Tudo o resto é obra do homem. Hoje temos o sistema de numeração decimal de posição universalizado. Somos levados a pensar que temos um sistema perfeito pela sua eficácia teórica e prática. Presunçosamente, e parece-me que foi sempre assim, pensamos que estamos no estado último da notação numérica. Não tenho essa certeza. Com a evolução dos computadores e a procura de uma inteligência artificial, não sei qual a evolução. Mas mais, o homem deu mais um passo muito recentemente, já estamos a falar de anos recentes, e
avançou para uma generalização dos números, como viram, eram os números naturais, depois os negativos, que deram os racionais, depois os irracionais, depois os imaginários, e atualmente avança-se, teoricamente, eu não sou um especialista, mas para os quaterniões, que são elementos duplamente imaginários. E eu não sei onde é. Eu carreguei em alguma coisa? Peço desculpa. Só para dar um exemplo, quanto à abstração, os nossos números encontramos geometricamente os nossos números numa reta, não é? Estão lá os inteiros, os negativos, os positivos, os racionais, os irracionais, numa reta. Quando se avançou para os imaginários, os números imaginários não estão sobre uma reta, estão sobre um plano. Eu depois posso dar aulas, quem quiser explicações sobre o que eu estou a dizer, estou à vontade, não tenham problemas. Mas ocupam não uma reta, mas ocupam um espaço que é o plano. Os quaterniões, da maneira como foram criados e estão a ser trabalhados, ocupam o espaço a 3 dimensões. Não queiram saber a confusão que isto um dia deste vai dar. Não resisto aqui a colocar aqui uma notável fórmula considerada por muitos como uma das mais belas de todos os tempos. A chamada fórmula de Euler, que conseguiu relacionar o 0, para começar o 1. Ali está o 1, que é o primeiro número, o número 1, os números naturais. O 0, o E de exponencial, da função exponencial, o I do imaginário e o π, o nosso velho e mais conhecido número esquisito, que é o π, ligado à circunferência. Esta fórmula, em sondagens feitas sobre quais das mais belas fórmulas escritas ao longo dos séculos, normalmente esta está entre as selecionadas, quer por matemáticos, esses não têm dúvidas nenhumas, quer por leigos. Mas então, entre matemáticos, eu não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que é das fórmulas consideradas as mais belas. Tentei encontrar alguns exemplos de criatividade com a fascinante utilização dos números. Número Google. O número Google é um número 1 com 100 zeros à frente. É a definição do número Google. Portanto, quando ouvirem falar num Google, já sabem que estão a falar, não é Euromilhões, é um bocadinho mais do que Euromilhões, 1 com 100 zeros à frente. Não é isto que tem graça, ou que eu trago por este motivo que eu trago aqui. Este exemplo, está documentado, foi dado por uma criança de 9 anos para um tio que era matemático, lhe perguntou como é que tu escrevias, qual era o número que tu escrevias para aproximar do infinito. E a criança escreveu, possivelmente com muito trabalho, muitas folhas, não sei, isto eu não sei, mas escreveu 1 com 100 zeros à frente e disse ao tio, isto é um número muito próximo de infinito. E o tio utilizou, e como é que chamarias a isto? E a criança disse Google. E ficou conhecido, hoje é conhecido, se encontrar em qualquer sítio do Google, é um número 1 com 100 zeros à frente. Inventado, criado por uma criança, para exemplificar o que é que se aproximava do infinito. Já agora, eu disse que vinha aqui a contar histórias, o tio, não satisfeito, disse, então, e para a frente não há mais números? Mas este já está muito próximo do infinito. Então, e quando é que está mesmo no infinito? Ao que a criança terá respondido, quando eu já não tiver mais força na mão e parar de escrever e não continuar. Esta história é verdadeira, não estou a inventar, é uma história
das matemáticas verdadeira. Um outro número muito, não direi conhecido, mas muito engraçado, é o número de O'Reilly, que foi utilizado pelo escritor irlandês de nome O'Reilly num romance. Eu não tenho o romance, não sei, não consegui identificar o nome do romance, mas é um romance irlandês, e ele, no livro, julgo que policial, escreve um número que é 1, 2, 2, 3, 3, 3, eu não vou repetir, vai sempre pondo o número, se são 4, escreve 4 vezes, quando chega ao 9, escreve 9 vezes. E está no texto como se fosse um número que as pessoas pudessem tratar e trabalhar naquele livro. O número das 1001 noites. Na década de 50 do século passado, o matemático Euler calculou o valor. Há matemáticos também malucos. Calculou o valor fatorial de 450. Fatorial de um número, espero que saibam, é esse número multiplicado, baixando sempre a unidade e vai sempre multiplicando. Portanto, quanto é que é o fatorial de 3? É 3 vezes 2 vezes 1. Eu fui calcular o fatorial de 450. Portanto, é 450 vezes 449 vezes. Na história, sem ajuda do computador, atenção, sem ajuda do computador. E o resultado é um número com 1001 dígitos. Daí o ter ficado este número conhecido, 450 fatorial, como o número das 1001 noites. Porque o seu resultado são 1001 dígitos. O número do azar na nossa civilização é o 13. Muita gente não se senta a uma mesa com 13 pessoas. Isto é verdadeiro ainda hoje. É o número do azar. Noutras civilizações há outros números, 666, mas na nossa civilização o 13 é de azar. E o número de sorte? O número de sorte, entre nós, são os palíndromos. Isto é, os que se leem da mesma maneira, nos dois sentidos, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Aquilo a que chamamos capicuas. Isto que está aqui, podem me achar maluco, podem pensar o que quiserem de mim, é algo que eu tenho nas minhas coisas, porque enquanto jovem, são tudo, daí não se vê, possivelmente não se vê, todos os bilhetes de elétrica e de autocarro que estão ali, da década de 50, 60, até 1970, talvez, todos estão ali, têm capicuas. O bilhete era uma capicua. E porquê é que eu colecionei isto? Porque um deles, julgo que um de 8 tostões, era o preço do bilhete, saiu-me quando eu ia a caminho da Faculdade de Ciências, e ia fazer a cadeira, que não é uma cadeira, era um monstro, de Matemáticas Gerais. E saiu-me a capicua. Julgo que só passei a Matemáticas Gerais porque me saiu a capicua. Portanto, e a partir daí, todas as capicuas que me foram saindo, eu fui guardando. Até hoje. E dá para estar aqui a conversar sobre este assunto. Este que está aqui em baixo à direita não é uma capicua, daí também não se vê, mas é um número muito engraçado porque é 0, 2 e depois 4 zeros. 0, 20 mil. Este está aqui em baixo. E saiu-me no dia em que eu fiz a cadeira de cálculo infinitesimal com o professor Tiago de Oliveira. O senhor era muito simpático, foi um grande professor, foi um dos que me empurrou para a matemática. Eu fazia exame com ele, e ele, como conversava, disse, olha, hoje não me saiu uma capicua, espero não ter azar. Quando fiz Matemáticas Gerais saiu uma capicua, mas saiu-me este número, que não é capicua. Espero não ter azar. E o senhor professor disse-me esta frase que eu registrei e que uso. Não é azar nem sorte. Mas eu posso garantir, que são palavras do professor Tiago de Oliveira, o acaso é a única coisa que não acontece por acaso. Mais tarde,
saber que esta frase já teria sido utilizada nos anos 50, 40, não sei, por Almada Negreiros. Portanto, fica aqui, eu não sei quem é o autor da frase, mas que me foi dita a mim no dia em que eu fiz a cadeira de cálculo infinitesimal, foi o professor Tiago de Oliveira, e que me disse, nessas situações, como vimos atrás, Google, Mil e Umas Noites e outras, disse, agora você só tem que batizar esse número, o 20.000, batize-o. E eu achei que batizava com facilidade. É o meu infinitesimal. Eu ia fazer a cadeira de cálculo infinitesimal, portanto, se me aparecer o 20.000, não tenho dúvidas nenhuma a dizer, isto é um infinitesimal, que ninguém vai perceber o que eu estou a dizer, mas isto que eu estou a dizer é verdade. Nós próprios, enquanto cidadãos, transportamos o princípio pitagórico. Nós não podemos fugir aos números, o fascínio dos números. Transportamos o princípio pitagórico, tudo em nós é número. Tudo em nós é acompanhado por um número. Eu vou dar um exemplo muito simples, que foi o que me ocorreu quando estava a escrever este texto. É o número de cartão de cidadão, todos nós, o número de identificação fiscal, número de segurança social, número de utente, número de telemóvel, número do código postal, número do cartão multibanco, número do código do telemóvel, número do leitor Bertrand, número de ECO, número de círculo de leitores e, curiosamente, número da Academia de Marinha. Este podem comprovar. O meu número na Academia de Marinha é uma capicua. É o 393. E entrei, a minha data de entrada na Academia de Marinha foi no dia 12 do 12 de 12. 3 vezes o 12. Dia 12 do 12 de 12. 12 de dezembro de 2012. Que eu cito aqui para fazer uma homenagem às bases, base 12, uma homenagem, presto aqui, já que a base 10 fica aqui a base 12. E para homenagear os sumérios, termino esta parte, para homenagear os sumérios, deve-se a eles a numeração de base 60, de base sexagesimal. Mas também para os homenagear, poderei dar a minha morada, se quiserem tomar nota, e depois de iluminada a pandemia, estão convidados a ir na minha casa, que fica 38 graus, 58 minutos e 7 segundos norte, 9 graus, 24 minutos e 52 segundos oeste. É a minha morada na Ericeira. Que, se quiserem, podem lá ir ter comigo. Ainda temos outras aplicações de base sexagesimal, mas esta é corrente hoje com o GPS e é normal. Qual foi o número que eu escolhi como protagonista desta sessão? Este número, Φ. É o número Φ. Desde os primórdios da nossa civilização que o homem vive em busca da verdade para os mistérios que o rodeiam. Estuda padrões e procura sinais que ajudem a encontrar respostas. A matemática tem sido uma boa ferramenta para descodificar partes do funcionamento do nosso universo. Chegaremos alguma vez a um princípio unificador capaz de dar resposta às nossas dúvidas? Agora vamos nos focar num número, ou código secreto, que unifica a matemática, a arte e a natureza, onde se inclui, na natureza, obviamente, o mar. Refiro-me a este número, batizado de Φ, mas que será talvez mais conhecido como número de ouro. Número de ouro. Ou proporção divina, ou número áureo, aparece com várias designações. Acabou por ser batizado como Φ, letra grega Φ, está aqui, em uma homenagem ao escultor do Parthenon, na Acrópole de Atenas, de nome Fidas.
Este número nasce com Euclides e no seu livro Elementos, que eu já citei, onde ele formulou a determinação do seu valor. O valor de um ponto que divide uma reta. E diz que uma reta está dividida em média e extrema razão quando o comprimento da linha está para a parte maior, como esta está para a parte menor. Portanto, há um ponto em cima da reta que faz com que a proporção entre a reta e a parte maior seja igual a parte maior com a parte menor. Ali estaria concentrada a beleza divina. A resolução desta equação, que eu acabei de dizer, dá para φ o valor de 1, 6, 1, 8, etc. Portanto, vamos nos fixar 1,618 e sabemos que este valor está associado à beleza. O Parthenon, a sua parte frontal corresponde a um retângulo que se pode chamar retângulo áureo. Aquele retângulo do Parthenon, a razão entre a base e a altura é exatamente 1,618. O Homem do Vitrúvio é uma obra de Leonardo da Vinci, representando o ideal de beleza do Renascimento, desenho que ele fez para um matemático que escreveu um livro sobre a divina proporção. É um desenho dele para um livro de matemática do matemático Luca Pacioli. E neste desenho, nesta imagem, a razão entre o lado do quadrado que está ali e o raio do círculo é 1,618. Símbolo da beleza. A série numérica de Fibonacci, o Sr. Leonardo de Pisa, que eu já falei atrás, que também era conhecido por Fibonacci. Porquê? Porque era filho do Sr. Fibonacci, escreveu a seguinte sucessão. Está ali a sucessão que ele escreveu. 1, 2, 3, 5, e vai por ali fora, não acaba. Que cada elemento é a soma dos dois anteriores. Vai-se construindo assim. Isto, matemática tem muito pouco, é muito fácil, não oferece grandes dificuldades. Portanto, é conhecida pela série de Fibonacci. Ele, quando a escreveu, não imaginou o que é que estava a escrever. Kepler, em 1500, portanto, mais ou menos 300 anos depois, demonstrou que a razão dos termos sucessivos são... A razão dos termos é 2 a dividir por 1, 8 a dividir por 5, 13 a dividir por 8. Fez essas contas. Portanto, a razão entre cada dois termos sucessivos, e essa razão tende, lá mais para diante, e já aqui, se dividir em 377,233, já nos começamos a aproximar de 1,618. Portanto, o senhor fez esta série por uma razão muito diferente. Por causa da procriação de coelhos. Os coelhos na natureza multiplicam-se de acordo com aquela... Sabemos como é que os coelhos... Aquilo é rápido, não é? Portanto, mas ele provou que esse aumento seguia aquela norma. E na altura não pensou que estava ali incluído o número φ. Foi Kepler que o demonstrou 300 anos depois. O pentágono, eu pus aqui este pentágono, não tem nada a ver com as eleições americanas, mas achei que era mais bonito pôr este pentágono do que pôr um pentágono do nosso liceu.
um pentágono regular de 5 lados. No pentágono regular, a diagonal e o lado, a razão entre a diagonal e um lado de um pentágono regular é 1.618. E o pentágono regular é um dos símbolos da beleza, um dos símbolos do poder, foi utilizado por várias seitas. Se justapusermos vários retângulos em sistema crescente, vários retângulos áureos, consegue-se construir aquela linha que está ali a azul, que é a espiral logarítmica. Já vamos ver porque é que eu pus isto aqui. No binómio de Newton, se somarmos na diagonal, está ali escrito na diagonal, se somarmos os termos inteiros do binómio de Newton, construídos como um triângulo, que é o chamado triângulo de Pascal, este triângulo de Pascal, aqueles números que estão ali a vermelho, são os elementos da série de Fibonacci. Não admira, não posso deixar de citar aqui, não admira que o nosso Fernando Pessoa tenha escrito: o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso. Álvaro de Campos. Vamos entrar uma espiral logarítmica num furacão. Não, este não é o Bárbara, não é? É bem mais forte que o Bárbara. Numa galáxia, num girassol. Ali ainda tem. E agora, o que me deu origem a eu vir aqui e que me trouxe para aqui foi a encrenca que eu meti com este desenho. Em 2019, o ICEI assinou um protocolo de cooperação com o Comitê de Jumelage de Camarès-sur-Mer, vila situada na Bretanha. Reunimos regularmente e fui desafiado a participar, apesar da minha reconhecida falta de criatividade plástica, muito antiga. Foi a segunda vez que participei numa exposição. A primeira na escola com o desafio do Manau. Ganhei um prémio. Agora, ganhei redobrado fascínio pelos números. A minha obra de arte era uma composição de uma estrela do mar, um Nautilus, o desenho é meu, e um número. O número de ouro. Os visitantes da exposição apenas se interrogavam pela presença do número. Nessa altura, aproveitava para associar o número com o mar. Isto é, com a estrela do mar, que é um pentágono regular, e com o Nautilus, que cresce em espiral logarítmica. Estava ali a prova de que existia uma bela relação entre a matemática e o mar. O Φ, ícone de beleza, também estava no mar. O meu número favorito, não é o π, mas é o Φ, o número de ouro, estava provado que estava no mar. Desfrutar a beleza é um privilégio do homem e um contributo para minimizar as dificuldades dos labirintos da vida. Falar sobre matemática numa sessão como esta pode ser tão belo, para mim, espero que para também alguns dos senhores, como ir a uma exposição de pintura, um sarau de poesia, um concerto de música ou passar algum tempo a contemplar o mar. Isto é o Nautilus. Era um Nautilus verdadeiro. Estes são muitos dos momentos que eu passo e muitos de nós cá passamos a contemplar o mar. Este para mim é um mar especial. É um pôr do sol na Ericeira. As coisas são belas porquê e para quê? Quando estou em dificuldade, vou terminar com um poema curto.
homenageando o meu professor e poeta António Gedeão. É o poema das coisas belas, sejam elas matemática, pintura ou literatura. As coisas belas, as que deixam cicatrizes na memória dos homens, por que motivo serão belas? E belas para quê? Põe-se o sol porque o seu movimento é relativo. Derrama cores porque os meus olhos veem. Mas porque será belo o pôr do sol? E belo para quê? Se acaso as coisas não são coisas em si mesmas, mas só são coisas quando coisas percebidas, porque direi das coisas que são belas? E belas para quê? Se acaso as coisas forem coisas em si mesmas, sem precisarem de ser coisas percebidas, para quem serão belas essas coisas? E belas para quê? Muito obrigado.